Meus amados irmãos, uma boa noite a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos nós. Hoje nós transmitimos pela primeira vez o nosso culto via YouTube, depois de algum tempo de preparo. Sabemos que é algo que veio para ficar, então oremos por isso, irmãos, para que tenhamos mais conforto em nossos lares e possamos cultuar a Deus de forma distante, virtual, nas nossas casas, ainda diante da pandemia. Hoje é uma ocasião especial, nós celebramos o período pascal, onde o Senhor Jesus sofreu, morreu e ressuscitou em glória ao terceiro dia. Queremos louvar o seu nome por isso, queremos adorá-lo de maneira especial. E para começar esse período, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aí na sua casa, junto com a sua família, no texto de Isaías, capítulo 53, nós vamos fazer a leitura integral desse capítulo e em seguida daremos início a esse culto que nós celebramos ao Senhor. Isaías, capítulo 53, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12. O texto diz o seguinte: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Verso 11, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja o nome do nosso Deus, irmãos. Vamos agora fazer uma oração preparatória. Oremos ao Senhor em espírito de adoração, preparando o nosso coração para esse momento especial. Oremos. Senhor, nós louvamos o teu nome, em resposta à tua palavra, com o que lemos aqui nesse instante. Por suas feridas nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e é o teu servo justo, Jesus Cristo, que nos justificou, Senhor. Obrigado. Esse é o Evangelho,
Essa é a mensagem da Páscoa. Após 3 dias o teu filho viu a luz. Ele não está morto, ele vive e reina para todo sempre. Que a presença espiritual dele esteja no nosso meio, que possamos honrá-lo, adorá-lo, glorificá-lo com todas as partes do nosso culto. Queremos fazer isso porque o Senhor é digno, por tudo o que fez e por tudo o que é. Esteja conosco, seja adorado, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, louvemos agora o nome do Senhor por meio de cânticos. Adoremos o seu nome. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
na casa de Deus, onde flui o amor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja Deus, irmãos, pelos cânticos que nós entoamos a Ele. Agora, nesse momento, eu gostaria de convidá-lo a orar em confissão de pecados, de forma particular. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, confesse ao Senhor tudo aquilo que você tem feito, que tem desonrado o nome do Senhor. Oremos a Ele agora em secreto e em seguida estarei comunicando a todos, por meio de oração também, que nós façamos isso coletivamente. Oremos. Senhor, nós precisamos de ajuda, precisamos de alguém que nos socorra. Nós não somos, ó Deus, retos de coração como deveríamos. Como crentes não estamos, ó Deus, perto daquilo que imaginaríamos alcançar.
com a quantidade de fé e tempo que nós temos desempenhado dentro da igreja. Ó Deus, nós te pedimos por misericórdia nessa noite, especialmente, Senhor, por nossas questões envolvendo a igreja. Sabemos que tem sido um período difícil, de restrição nessa pandemia. Não podemos cultuar, não podemos nos reunir. Mas não nos deixa esquecer, Senhor, que também pecamos quando estamos reunidos, também pecamos quando podemos te cultuar presencialmente. Nessa noite queremos te pedir perdão, ó Pai, pela nossa falta de envolvimento com a igreja local. E com isso, ó Deus, dizendo não apenas um teor de presença nos cultos, mas a nossa falta de serviço, de auxílio, de ministério dentro do corpo de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a identificar as necessidades que há nas igrejas. Nos move e nos usa, Senhor amado, de acordo com as nossas vocações, para que nós possamos edificar a Tua igreja, servir uns aos outros, e para que dessa forma a Tua palavra se espalhe, a Tua glória, Senhor, encha a cidade, e o número de discípulos de Jesus Cristo aumente. Precisamos ter consciência disso. Não podemos ser crentes de apenas sentar nas cadeiras, escutar como consumistas e ir embora de um culto. Não é assim que o Senhor deseja na sua palavra. Por isso te pedimos perdão por isso, Senhor, em nome de Jesus. Também nos perdoa quando nós nos envolvemos demais e acabamos, ó Deus, por trazer sobrecarga para os nossos ombros, com mais atribuições do que temos capacidade de desempenhar. Ajuda-nos a repartir as nossas tarefas uns com os outros. Ajuda-nos a delegar funções, ó Pai, para que pessoas possam ser discipuladas, treinadas, almejando a liderança. Ajuda-nos, Senhor, porque nós não podemos fazer todas as coisas sozinhos. Precisamos uns dos outros. Por isso, quebra o nosso coração por causa da negligência em não te servir e da diligência idólatra em se envolver e fazer todas as coisas. Ajuda-nos a encontrar o equilíbrio com o serviço cristão na comunidade, cada um de acordo com os seus dons, para a glória do Teu nome e para a edificação também da Tua igreja. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos agora ao nosso momento de ofertório. Nós vamos nesse instante prosseguir com os dízimos e ofertas que são depositados diante do Senhor. Na sua tela você vai estar vendo discriminado algumas contas bancárias e também um número, uma chave Pix. Todas essas contas e a chave Pix estão no nome do nosso tesoureiro, nosso irmão Antônio Dias da Costa Neto. Se você já fez a contribuição por meio desse Pix ou dessas contas bancárias, continue fazendo, uma vez que nós estamos impedidos por hora de nos reunirmos presencialmente. Isso acaba por trazer dificuldades na nossa arrecadação. Nós tivemos um mês bem difícil, irmãos, o mês de março. Foi um mês difícil para todo mundo, especialmente para a nossa igreja. E nós agora entramos em um novo mês. Precisamos da colaboração dos irmãos, da sua fidelidade, do seu zelo e cuidado. Todos nós somos parte dessa igreja e quando nos tornamos membros, nós nos compromissamos de forma integral com o cuidado, com o sustento dessa obra do Senhor. Portanto, faça a sua contribuição neste lugar, através de todas essas contas ou da chave Pix que está sendo colocada na sua tela. Caso você tenha alguma dificuldade, por favor, me procure durante a semana, estarei disponível para ajudá-lo nesse serviço também. Que o Senhor trate o nosso coração contra a idolatria ao dinheiro, nos tornando generosos e compromissados. Enquanto fazemos isso e nos preparamos, louvemos mais uma vez o nome do Senhor com um cântico espiritual.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos dar continuidade agora com o nosso culto, terminando esse período de ofertório, fazendo uma última e breve oração. Vamos entregar ao Senhor esses recursos que aqui foram levantados. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Sabemos que em última instância, Tu estás cuidando de nós. Nada passa, Senhor, despercebido do Senhor. Tu conheces os nossos corações. O Senhor sabe das nossas limitações e condições financeiras. O nosso pedido, Pai, é que nos faça sempre render ao Senhor também o nosso dinheiro, os nossos bens, que não sejamos servos de mamon. Quanto ao que foi arrecadado, Pai, nós te entregamos, te consagramos. Esse dinheiro é teu, o Senhor nos dá e agora nós retornamos ao Senhor para o uso com a tua obra
com as prioridades do Teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, portanto, na administração desses recursos, para que nós possamos Te adorar cada vez melhor e que possamos sanar as necessidades da nossa igreja local, desde as contas que passamos, as questões salariais, quanto também, ó Deus, as necessidades das pessoas carentes no nosso meio. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, apenas 2 rápidos avisos antes de passarmos à exposição da Palavra de Deus. Eu gostaria que você considerasse cada um desses avisos para que pudesse entender melhor a dinâmica da nossa igreja agora, diante dessa pandemia. Nós estávamos fazendo uma transmissão por Instagram até então, com um áudio um pouquinho mais difícil, uma imagem mais complicada, às vezes travando por causa da internet, mas pela graça de Deus nós vamos iniciar hoje com transmissões por YouTube. E aqui queria deixar um agradecimento especial aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Mamanguape, que têm nos cedido gentilmente material e pessoas para nos auxiliarem nessa obra. Nós vamos, irmãos, portanto, sempre às 18 horas de cada domingo, enquanto houver a pandemia e estivermos sem poder transmitir o culto presencialmente, estaremos, queridos, colocando no YouTube, sintonizados na página da nossa igreja. No YouTube você vai colocar lá, Presbiteriana do Vale, e você vai ter acesso. Nós vamos passar todas as informações nesses dias para os irmãos, através dos grupos de WhatsApp e também do nosso Instagram e Facebook, para que todos os irmãos consigam estar conectados nesse instante e possam cultuar ao Senhor onde quer que estejam. Segundo aviso, meus queridos irmãos, diz respeito à nossa atividade de quarta-feira próxima. Nós encerramos uma série de estudos na escola bíblica intitulada de O Conhecimento de Deus e Seus Atributos. Estudamos por 2 ou 3 meses vários aspectos do ser de Deus e como isso se conecta com a nossa vida em aplicações práticas. Uma pegada mais teológica, mais doutrinária para a nossa igreja. Dessa vez, a partir de quarta-feira, irmãos, nós vamos tratar agora de forma mais devocional, estudando o capítulo 6 de Mateus, parte do Sermão do Monte, onde Jesus pregou aos seus discípulos importantes ensinamentos da fé cristã, especialmente do discipulado. O nome da nossa série de estudos na escola bíblica, que funciona à quarta-feira, às 7h30, é Cristianismo Secreto. Nós vamos estudar quais são os aspectos ocultos da nossa fé, irmãos, que não devem ser conhecidos, por assim dizer, por todas as pessoas. Entraremos na justiça própria, nas orações, no jejum, na administração dos recursos e outras coisas também. Peço que vocês acompanhem, dessa vez, através do nosso Instagram. Toda quarta-feira, às 7h30, nós teremos um período reservado para isso. Que possamos estar, então, atentos e contribuir com perguntas, respostas, comentários, para que a nossa igreja cresça em graça e em conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Agora, meus irmãos, vamos para a palavra de Deus. Nós vamos estudar mais uma vez o livro de Atos dos Apóstolos, prosseguindo numa série de mensagens que estamos já há algum tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, nós vamos estudar do verso 1 até o verso de número 7. E teremos mais um bom tempo nesse livro, queridos, pelo menos até o fim de abril, quando nós estaremos migrando para outro livro da Bíblia. Posteriormente voltaremos para Atos. Por ora eu gostaria de deixar uma indicação de leitura para você, um texto bem prático, devocional, pequeno e até barato. É o livro Atos 1 e 12, ou melhor, 1 a 12 para você, do pastor batista Albert Moller. É um livro muito bom, irmãos, com boas aplicações práticas para o nosso coração, de forma devocional. Agora vamos ao texto. Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 7. Leiamos a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos,
Os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 5, tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos, e assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Oremos ao Senhor agora, irmãos. Pai querido, nós te louvamos pela revelação que temos nas Sagradas Escrituras. Te agradecemos, Senhor, porque podemos estudar, podemos aprender a Tua palavra em nossa própria língua. Te pedimos em nome de Jesus que agora o Senhor esteja conosco mais uma vez, concedendo graça, misericórdia, capacitação do alto, a fim de que Teu Evangelho seja pregado, a fim de que os nossos corações sejam atingidos. E, ó Pai, a mensagem da Páscoa, Cristo Jesus, seja novamente mencionada e adorada no nosso meio. Nós te rogamos assim, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, vocês se consideram em alguma medida pessoas organizadas? Eu sempre achei que eu era. Sempre entendi, queridos irmãos, que eu tinha essa característica bem evidente na minha vida. Só que eu era organizado do meu jeito. Gostava de cuidar dos meus bens e de separá-los nos meus lugares, quarto e casa, da forma que eu desejava. Isso para mim era ser organizado. Só que um dia, meus irmãos, eu fui convencido do contrário, por minha própria experiência. Eu não era tão organizado como imaginava. Em algum momento da vida, muito mais jovem, eu tinha o costume de empilhar livro em cima de livro, misturado com roupas usadas e com outros acessórios pessoais de quarto. Tudo isso era tranquilo para mim, não tinha problema. Eu queria viver com as coisas soltas, sendo guardadas no lugar que eu quis naquele momento. Depois eu encontraria, porque eu iria me recordar a sua localização. Só que de repente, irmãos, com o passar do tempo, eu fui percebendo que os meus livros, minhas roupas e outros acessórios foram sumindo. Misteriosamente eu não conseguia mais encontrá-los. Minha primeira suspeita, claro, pensei na possibilidade de ter sido roubado. Mas vi que somente eu adentrava no meu quarto e sempre deixava ele fechado na minha ausência. Então fui convencido, depois de muita relutância e até orgulho do meu coração, de que o que estava acontecendo era que eu estava perdendo as coisas porque não sabia mais onde elas estavam. Assim se foram livros, roupas e acessórios que misteriosamente até o dia de hoje eu não consigo encontrar. E parece que nós só percebemos isso quando envelhecemos, amadurecemos um pouco, e aí a organização passa a ser um item necessário na nossa casa, para que tudo não vire uma bagunça, e para que os nossos preciosos bens, no meu caso, meus livros, não sejam perdidos. Meus irmãos, é mais ou menos isso que nós vamos ver aqui no texto de Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. É com o que nós vamos nos deparar.
Algumas coisas estavam acontecendo no meio do povo de Deus, e até então tudo isso estava sendo empilhado, um monte de coisa misturado, e tudo sendo lidado diretamente pelos apóstolos. Lembremos, por exemplo, as reuniões no templo, capítulo 2, 46, capítulo 3, verso 1. As reuniões no pórtico de Salomão, 3:11, 5:12. E também nas casas, 2:46. As pregações e os cuidados pastorais, 2:14 ao 41, 3:11 ao 26. Os milagres nas pessoas com deficiência, 2:43, 3:6, 5:15. A expulsão de espíritos malignos no meio do povo, 5:16. A administração das ofertas levantadas, 4:34. E a distribuição de alimentos para os necessitados, 4:35. Vamos parar por aqui. Já dá para saber que são diversas coisas que estavam sob responsabilidade dos apóstolos. O problema, pessoal, é que o grupo de cristãos em Jerusalém, a essa altura do campeonato, não era mais de 120. A igreja tinha crescido. Em Pentecoste, mais de 3.000 pessoas foram convertidas. Mais à frente, 5.000 era o número total. E as coisas não param. A Bíblia comunica que à medida que a pregação da palavra de Deus era feita, o Senhor acrescentava mais e mais à igreja naquela cidade. Então, muita atribuição para os apóstolos. Como é que eles lidaram com isso? Qual foi o segredo, irmãos, para dar conta desse povo todinho e de tanta coisa para ser realizada, a fim de que tudo que tinha acontecido e que estava na ocorrência na igreja não virasse uma bagunça, e a comunidade, um bem preciosíssimo para a vida dos irmãos, não fosse perdida? Qual foi o segredo? Organização. É o que nós vamos ver, queridos, a partir desse texto sagrado. Ele comunica a seguinte mensagem: o teor institucional da igreja, isto é, sua organização, é importante para a sua saúde espiritual. Eu vou repetir, queridos: o teor institucional da igreja, isto é, sua organização, é importante para a saúde espiritual daquela comunidade. Vamos ao texto. Lucas nos diz, versículo 1, naqueles dias. A propósito, que dias? Eram os dias da perseguição, os dias em que os problemas estavam aumentando. Até o capítulo 5, mais ou menos, muita coisa boa estava acontecendo, pregação, conversões, milagres. Como eu falei há um tempo atrás, parecia que a igreja era feita de anjos e não de pecadores. Só que as coisas começaram a mudar, meus irmãos. Satanás começou de uma forma a tentar frear o crescimento do evangelho. O ato inicial da sua peça maligna foi sobre a perseguição. Capítulo 4, verso 3, capítulo 5, verso 18 e capítulo 5, verso 40. Isso com prisões sucessivas dos apóstolos e terminando até em chicotadas. O segundo se deu internamente, com problemas de corrupção no coração dos crentes, no tocante à sua contribuição de oferta. Capítulo 5, verso 11, quando estudamos a situação de Ananias e Safira. Ora, em ambas peças malignas de Satanás, o Senhor deu livramento ao seu povo, e o mesmo iria acontecer com a terceira investida do inimigo, o que o texto nos apresenta: a distração que poderia ocorrer na liderança da igreja de Deus. Naqueles dias, esses dias que eu vos falei, estava crescendo o número de discípulos, e graças a Deus por isso. A igreja está progredindo em quantidade de discípulos do Senhor Jesus Cristo. Milhares e milhares eram convertidos, eram alcançados com o evangelho da graça. Porém, não perca aqui a linha de raciocínio que vai ser desenvolvida. Com esse crescimento, queridos, a demanda para a resolução de situações também se expandia. Era muito trabalho
porque gente dá trabalho para poucas pessoas. Um caso notório, meus irmãos, foi o estopim para que explodisse a necessidade de uma medida urgente ser tomada. O texto nos diz que os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. À primeira vista, nós olhamos e enxergamos uma ameaça de divisão na comunidade de Jerusalém. Dois grupos, historicamente com rivalidade entre si. Eram os grupos situados na única igreja que tinha naquele momento, em Jerusalém. O primeiro desses grupos, os judeus de fala grega, eram aqueles que anteriormente haviam morado fora do território palestino. Dessa forma, eles tinham influência grega, helênica, seja no idioma, na cultura, no modo de viver, nos próprios costumes do dia a dia. Sendo assim, dentro do judaísmo, eles eram considerados como israelitas de segunda classe, ainda que fossem numerosos, consideráveis dentro da Palestina nesse período, cerca de 10 a 20% da população. Eles não sabiam falar o hebraico, eles não tinham acesso, irmãos, a essa língua original do Antigo Testamento. Por isso, eram desprezados por alguns fariseus e judeus que estavam naquela cidade. O segundo grupo, irmãos, era formado pelos judeus de fala hebraica. O texto original literalmente os chama de hebraios, hebreus, mas não está se referindo ao idioma. A lição é a mesma em relação ao primeiro grupo. É a influência da cultura, da língua, dos costumes, do modo de viver dos hebreus, a partir do hebraico. Por isso são chamados de judeus de fala hebraica e os acima judeus de fala grega. Em vez de fala, o melhor termo para consideração deveria ser influência, background. Esses eram, irmãos, o segundo grupo, os nativos de Jerusalém. Eles não falavam hebraico. O hebraico era conhecido por pouquíssimas pessoas naquele tempo, apenas aqueles que tinham acesso à educação formal religiosa. Todos os outros, assim como o Senhor Jesus Cristo, falavam aramaico como seu primeiro idioma. O fato, irmãos, é que muitos desses judeus de fala grega tinham vindo de uma estrutura religiosa que tinha a tendência de desprezar o diferente. Lembremos dos saduceus e dos fariseus, por exemplo. Os galileus não prestavam. Os judeus sem cultura judaica eram de segunda classe. E os gentios nunca poderiam ser povo de Deus. Dois grupos, aparentemente uma tensão cultural no seu meio. O problema ocorrido, segundo esse versículo de número 1 ainda, era de uma queixa. O verbo aqui, queixaram-se, é o mesmo utilizado na correspondência do texto grego do Antigo Testamento, a Septuaginta, lá na situação de Moisés, quando estava no deserto com os israelitas. Eles se queixaram a Moisés, murmuraram de Moisés: era melhor que eu estivesse no Egito. O que acontece aqui então é uma murmuração. Qual o conteúdo dessa murmuração, irmãos? Qual a razão dessa queixa? As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Kent Hughes, um pastor batista, nos dá o seguinte esclarecimento: os judeus helenistas, agora convertidos ao cristianismo, retornaram a Jerusalém porque era sua cidade santa. Muitos deles tinham voltado para gastar os seus últimos dias em Jerusalém e, como resultado, muitos deles morriam. A consequência disso é que havia uma abundância de mulheres helenistas que ficavam viúvas dos seus maridos, passando a ter necessidade. Veja como o Antigo Testamento é construído nesse tema e como ele é levado para o Novo. As viúvas sempre foram alvo de cuidado especial, quando nenhum membro familiar poderiam assisti-las.
Inclusive, naquela época, existiam fundos emergenciais que eram colocados no contrato do casamento em caso de morte futura do marido de uma mulher. Sabe por quê? Naquela época, as mulheres, quase todas, dependiam bastante do sustento dos homens. Então, essa era a situação. A igreja tinha que lidar com viúvas, assistindo-as com bens, com finanças, a fim de que elas pudessem ter uma vida razoável, acima do nível da pobreza, como nós estudamos alguns domingos atrás. Aqui, irmãos, então, no tocante a essa distribuição, havia uma falha. As mulheres carentes do grupo dos helenistas estavam sem receber comida. É como se as viúvas dos hebreus estivessem recebendo 2 pedaços de pão, enquanto as viúvas dos helenistas estivessem recebendo apenas um. Pelo menos esse era o modo com o qual eles enxergavam a situação. E aqui é importante relembrar, os irmãos estavam sendo bem generosos nas suas ofertas. Vocês se lembram, capítulo 2, versos 45, e capítulo 4, versos 34 ao 35, as posses eram compartilhadas, muitos bens, campos, terras eram vendidos, e o dinheiro colocado aos pés dos apóstolos, como líderes da igreja, para que eles administrassem de acordo com as necessidades. Eles então deveriam estar à frente dessa tarefa, pelo menos naquele instante. Logo, o que ocorreu, irmãos, com um olhar um pouco mais atento, não foi um problema de tensão cultural entre 2 grupos, mas uma falta de organização administrativa na assistência aos necessitados da comunidade. Sim, culpa dos apóstolos. Eles são homens como nós, eles são pecadores e podem falhar quando estão sobrecarregados. Naquele instante, a queixa chegou para eles, e quer saber? Essa queixa tinha razão, era verdadeira. Os apóstolos tomaram tão seriamente a questão que, segundo o texto, providenciaram uma solução urgente para que não houvesse um perigo de facção no meio do povo de Deus. Mas repito, essa tensão cultural é apenas o abacaxi da superfície. Havia algo mais profundo, que era a falha na administração dos recursos da igreja. Para o teólogo John Stott, e aí de forma acertada, na minha opinião, o problema mais profundo era a distribuição dos bens na administração social. Os apóstolos, no caso, estavam fazendo algo que não deveriam estar fazendo, e isso os estava sobrecarregando, os impedindo de enxergar corretamente e de serem justos, atentos no serviço que eles estavam prestando. Os apóstolos não poderiam continuar com isso, tinham que providenciar uma solução, não poderiam mais se desviar da sua vocação, se continuassem fazendo tudo dentro daquela comunidade. Por isso, versículo de número 2, os 12 apóstolos, agora já com a inclusão de Matias no lugar de Judas, reuniram todos os discípulos e disseram o seguinte: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Em outras palavras, literalmente, não é aceitável, não é agradável para Deus que nós nos desviemos, negligenciemos a atribuição primária do nosso ofício, que é a pregação da palavra do Senhor como ministros do Evangelho, para se dedicarem a outras atividades, por mais dignas e necessárias que sejam, como a assistência social dos membros necessitados da igreja. Veja só, irmãos, não é que a situação fosse sem importância, pelo contrário, fome é um problema sério. Como disse um poeta nordestino, barriga seca não dá sono. Então eles tomaram medidas, mas não novamente se enchendo de atribuições e responsabilidades, já estavam sobrecarregados. Eles enxergaram aqui o momento certo
para a instituição de outros líderes, delegando funções, treinando homens, discipulando para o serviço comunitário, pessoas que pudessem ajudá-los. Daí a deliberação, versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Nós passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Afinal de contas, não havia o que fazer. Eles não davam para continuar do jeito que estava. É o que disse um comentarista: à medida que a igreja cresce, ela precisa de mais líderes. Só que, evidentemente, não é qualquer pessoa que é apta para o serviço. Não podemos elencar e delegar funções para pessoas que não estão debaixo dos critérios que a própria Escritura nos pontua, irmãos. Quais são esses critérios? O texto nos diz: em primeiro lugar, ética; segundo, espiritualidade; e em terceiro, atividade. Os homens, porque a liderança bíblica é dos homens desde o Éden, deveriam ser cheios de bom testemunho, piedosos, conhecidos, irmãos, pela sua santidade, ao mesmo tempo que cheios do Espírito Santo de Deus, até aqui significando pregação do Evangelho, em palavras, em ações, de forma que haja um testemunho, generosidade no seu modo de viver e também, dentro do contexto, a ideia de discernimento espiritual, que vem dos céus com auxílio do Senhor. Mas eles também deveriam ser cheios de sabedoria, um termo bíblico que conecta o conhecimento de Deus através da sua revelação com a prática das coisas. Eles deveriam ter jogo de cintura para saber como resolver os dilemas a partir do que eles já conhecem da Bíblia. Em resumo, irmãos, então sobreveio uma reunião com todos os discípulos, convocado pelo conselho dos 12 apóstolos, para que houvesse a comunicação que os líderes da igreja deveriam se ater primariamente às atividades do seu ofício. Os apóstolos precisavam concentrar o seu tempo e as suas energias em pregar a palavra de Deus e orar pelo rebanho. Caso isso não acontecesse, meus irmãos, 2 coisas iriam ocorrer: eles não desempenhariam bem nem a atividade diaconal e muito menos o ministério da palavra. Alguns diáconos serviçais, como diz literalmente o termo grego, precisavam ser eleitos para ajudá-los, para substituí-los em alguns outros exercícios eclesiásticos. Resumindo, precisava-se de organização, porque a igreja, irmãos, ela é algo organizado. A igreja é uma instituição. Se ela não tiver toda essa estrutura institucional, certamente vai ruir com o tempo e com as diversas demandas que passam a surgir à medida que ela cresce. Então houve a ideia, reunião, comunicação do conselho. Qual foi então a reação dos irmãos, de todos os discípulos convocados? Aceitação. A ideia foi bem aderida por todos. Lucas nos diz: tal proposta agradou a todos os discípulos. A igreja entendeu que os apóstolos precisavam se concentrar na pregação e na oração. E que bênção, irmãos, quando a igreja abraça essa ideia, porque vamos ver a diferença que isso faz. Como escreveu o puritano Matthew Henry, os ministros do Evangelho devem ser a boca de Deus para o povo no ministério da palavra, e a boca do povo para Deus em oração. A igreja abraçou essa ideia, todos entraram em concordância, e uma vez que isso ocorreu, mãos à obra. Eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau,
um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Sobre esses substantivos próprios, esses nomes, nós temos duas observações. Primeiro, é relativo, irmãos, à origem deles, a origem desses nomes. Os especialistas vão nos informar que todos esses substantivos próprios são de origem grega ou helênica. Isso é muito importante no nosso texto. Observemos o verbo no plural. Eles escolheram. Quem escolheu? A igreja, formada tanto pelos crentes de cultura hebraica, quanto por aqueles de cultura grega. Eles entraram em sintonia nesse mundo, o que sugere para nós que o problema aparentemente realmente não era de cunho cultural, expondo preconceito, xenofobia ou até racismo entre as partes. Não, era uma falha administrativa mesmo, porque os líderes estavam sobrecarregados. Caso contrário, você não acha que seria mais razoável para os judeus, crentes judeus de fala hebraica, elegerem alguns dos seus para comporem o corpo diaconal? É claro que sim, mas essa não era a preocupação do povo de Deus, irmãos. Não foi isso que ocorreu. A igreja estava unida pela graça do Senhor. Darrell Bock, a maior autoridade no livro de Atos atualmente, diz o seguinte: os cristãos estavam comprometidos em trabalhar juntos, e um testemunho poderoso era criado quando grupos diferentes eram vistos trabalhando juntos, em um mundo muitas vezes, à semelhança do nosso, dividido por linhas étnicas. O que eles fizeram foi simplesmente usar seus próprios membros para resolver os seus próprios problemas. Segunda observação no tocante aos nomes, diz respeito à sua representatividade. Dois nomes principais encabeçam a lista, talvez já sejam conhecidos dos irmãos, preparando o leitor na narrativa para o que vai acontecer em seguida. Estevão está no restante do capítulo 6 e no capítulo 7. Já Filipe, queridos, está no capítulo 8, evangelizando. O primeiro Estevão é um dos heróis do livro, o primeiro mártir da igreja, pregou o evangelho de forma heróica, ousada. Filipe é visto como um evangelista, indo até a Samaria, quando a igreja sai de Jerusalém e começa a se deslocar, como disse o capítulo 1, versículo 8, a outras regiões. Ele chega a evangelizar até uma pessoa da Etiópia. As grandes missões estão para começar, irmãos. Aguardemos os próximos capítulos. Já o último nome aqui, uma representação interessante, é de Nicolau, um homem convertido não do judaísmo, mas ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Ele funciona como uma espécie de transição do mundo judaico para o mundo gentílico. Ele era um judeu, mas, claro, convertido ao cristianismo nesse instante. O detalhe interessante, irmãos, é que ele veio de Antioquia, um lugar situado lá para a Turquia, perto da Síria, um pouco mais distante da Palestina. Mundo gentílico, onde muitas pessoas não tinham de forma nenhuma um contato com a fé judaica. Lá existiam judeus, mas eles não eram a maioria de forma nenhuma. Antioquia, irmãos, então, seria algo fundamental para a igreja cristã no primeiro século. Seria a cidade que comportaria uma igreja missionária, um dos centros dos primeiros séculos da igreja, onde simplesmente ninguém mais, ninguém menos que o futuro apóstolo Paulo seria pregador e missionário sustentado. Sobre os outros nomes, irmãos, os 7 em conjunto, Lucas nos diz, eles foram apresentados aos apóstolos, os quais oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Um ritual bem repetido em ambos os testamentos, Antigo e Novo, para comunicar, queridos, então, o reconhecimento do chamado de Deus para a realização da tarefa.
onde os líderes então estão rogando as bênçãos do Senhor para o exercício do ofício daqueles irmãos eleitos. A maioria desses 7 nomes não são repetidos na Bíblia, mas não há razão, meus irmãos, para que nós tenhamos dúvidas acerca da sua eficácia no trabalho. Nós podemos até, com um salto de fé, tentar avaliar esse trabalho à luz dos resultados dessa organização que se deu, concentrando os apóstolos na sua tarefa de pregação e oração, tendo agora outros trabalhos sendo exercidos por diáconos. Qual foi o resultado então, para julgarmos se isso deu certo de verdade? Assim, o texto vai concluir: a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes obedecia à fé. Entenda, isso não está acontecendo somente porque os apóstolos agora estavam pregando mais e estavam tendo mais tempo para orar. Eles são parte disso, com certeza. Sem a pregação não há conversão de ninguém. Ao mesmo tempo, irmãos, não podemos deixar de considerar o esforço e a edificação da igreja no trabalho desses irmãos. Não são os pastores que fazem tudo. Não são somente os pregadores que servem na igreja. É todo mundo servindo, edificando o corpo de Cristo, trazendo testemunho do Evangelho a todas as nações. O que aconteceu? Espalhava, crescia, obedecia. 3 verbos que estão no imperfeito grego, que significa que tudo isso era contínuo. A igreja estava crescendo frequentemente com esse modelo de organização. A palavra de Deus se espalhava continuamente, porque a igreja está sendo uma instituição organizada, sem perder a sua parte orgânica. E até, meus irmãos, os sacerdotes, muitos estavam em Jerusalém, aos milhares. Muitos eram convertidos, obedecendo à fé. Esses que tinham mais apego por causa do seu background, a liturgia, a parte estrutural da igreja, também foram alcançados pela graça de Deus. Eis então, meus irmãos, aqui a grande fórmula que tanta gente procura para o crescimento da igreja. Não temos eventos, nós não temos milhões de programas, nós não temos pregadores missionários itinerantes que somente servem em um local, nós não temos, meus irmãos, um super pastor famoso que veio pregar. Nós temos a pregação da palavra de Deus, com preparo, oração, tempo para as prioridades, além do serviço ministerial dos irmãos dentro da igreja. É o feijão com arroz que Deus nos revela, que faz o Senhor acrescentar às comunidades para a sua glória. Então, louvado, exaltado seja o nome do Senhor por causa da organização da sua igreja. Aplicando esse texto, meus irmãos, vocês já pararam para pensar na importância disso? A ordem bíblica mantém, segundo o texto, a união da igreja, supre as necessidades das carências das pessoas, e também ajuda nos relacionamentos que temos uns com os outros. João Calvino, nosso reformador, considerava que para uma igreja ser igreja, ela precisava ter pregação da palavra, disciplina e administração dos sacramentos. Eu pergunto a você, honestamente, dá para imaginar o exercício dessas coisas sem uma estrutura institucional, sem uma liderança eleita e sem um código moral aplicado pelos líderes? É claro que não, irmãos. Sem essa organização, a igreja se perde. É por isso
que nós devemos render graças aos céus pela organização que Deus institui na sua palavra, o governo da sua igreja, o qual cremos nós presbiterianos, retirar dela integralmente, até com os títulos, à exceção dos apóstolos que já cessaram no nosso meio. Perceba, existe um conselho que governa e pastoreia a igreja, superintendendo espiritualmente os membros, antes os apóstolos, hoje os presbíteros. Esses irmãos são auxiliados por diáconos, pessoas de piedade, serviçais, que querem ajudar de acordo com esse seu dom. A igreja é um organismo, sim, nós nos relacionamos, nós temos comunhão, nós estamos juntos, mas não nos esqueçamos, pessoal, a igreja é instituição, e isso não é uma coisa ruim, pelo contrário, isso contribui para o espalhar do Evangelho de Deus, para o número de convertidos, e até para o bom testemunho e o alcance de pessoas religiosas do nosso meio. Ter essa organização dentro da comunidade é fulcral para o nosso desenvolvimento, e especialmente para que o trabalho pastoral seja mais eficaz. Por vezes, irmãos, especialmente em comunidades menores, o pastor faz absolutamente tudo, desde abrir e fechar o prédio, administrar as finanças, servir as mesas, aconselhar pessoas, lidar com compra e venda de material, entender de sonoplastia, ser o dirigente das mídias, participar do louvor, entender do ministério infantil para que haja a salinha, tudo, ele tem que ser envolvido em tudo. Em alguns momentos, sejamos honestos, a culpa é deles mesmos. Afinal de contas, por que não procuram delegar funções? Por que de forma intencional não tentam trazer algum tipo de discipulado para pessoas com potencial? Por que não compartilham confiança nas pessoas, ensinam o que as Escrituras mostram como uma necessidade para a saúde da igreja? Eles são culpados, sim, têm a sua parcela de culpa. Por outro lado, irmãos, às vezes a igreja é exigente demais, por um falso ensino, por uma experiência ruim no passado. Como disse R.C. Sproul, alguns esperam que um ministro seja um executivo de uma corporação. Espera-se que ele se dedique à administração e ao desenvolvimento total da igreja. Espera-se também que ele seja especialista em finanças, em cuidado pastoral, em aconselhamento e tantas outras coisas. Como resultado, nós criamos uma geração de pastores envolvida com muitas atividades, mas que não domina nenhuma. E uma das razões pelas quais eles não expõem a palavra de Deus à congregação aos domingos é porque simplesmente não sabem como fazer isso. Termina o R.C. Sproul dizendo que esses pastores gastam o seu tempo aprendendo tudo, menos os textos das Escrituras. Em outras palavras, irmãos, quando os pastores se envolvem em tudo na igreja, quando eles fazem muitas coisas dentro da comunidade, ficando assim sobrecarregados de atividades, duas coisas ocorrem. Primeiro, ele não faz nada com qualidade. Segundo, ele não tem tempo para as prioridades do seu ofício. E quem é que sofre com tudo isso, em última instância? Vocês, a igreja do Senhor. Porque não tem uma pregação adequada, porque não tem um serviço adequado nas mais diversas áreas. As falhas administrativas acontecerão com mais frequência. Particularmente, eu conheço vários pastores que se encaixam aqui, pessoas com boa intenção, mas que pecam nas exigências, sejam elas próprias ou até das pessoas que os cercam. Eu não tenho ciência, irmãos, para ser bem sincero, de um único pastor que faz tudo na igreja ao mesmo tempo em que prega com qualidade no púlpito aos domingos, semanalmente.
É impossível. O trabalho de pregar envolve preparo, estudo, comunhão, oração, desgaste, humilhação constante diante de Deus, conhecimento pastoral para aplicação. Isso, irmãos, se dá nos relacionamentos que o pastor também tem que ter. É por isso e por outras coisas que eu estou totalmente de acordo com Donald Carson, quando este afirmou que a pregação dominical é 80% do trabalho de um pastor, porque ele trata com todos ao mesmo tempo, o ensino de Deus aplicado a cada situação que os irmãos estão passando. E não me entenda mal, isso não significa que o pastor não tem trabalho no restante da semana. Pelo contrário, o sermão começa quando o anterior acaba. Nós já começamos a preparar, nós já temos tempo de meditação e de organização para que a palavra de Deus seja proclamada e nossas almas satisfeitas no Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, especialmente porque a nossa comunidade, podemos dizer, tem abraçado isso. À semelhança daqueles irmãos de Jerusalém, nós entendemos que o pastor precisa de tempo para preparar um sermão, para orar pelo rebanho de Deus. Louvo ao Senhor, irmãos, ainda que não sejamos perfeitos. Eu sei que ainda existem áreas em que se eu não tocar a mão as coisas não andam, mas no geral eu posso afirmar com franqueza, desde muito tempo inclusive, temos separado pessoas para trabalharem com diversas coisas específicas. Apenas a título de exemplo, eu não preciso hoje me preocupar com a administração financeira, não preciso me preocupar com cuidado patrimonial, muito menos com ministério infantil. Talvez isso seja uma coisa pequena para você, mas confie no meu testemunho, isso faz uma diferença tremenda, irmãos. No tempo que eu tenho com o Senhor em oração, com os livros para estudo e em meditação para a proclamação do Evangelho do Senhor. É assim que deveria ser com todos os pastores, organização institucional, para que a palavra de Deus se espalhe, para que mais crentes cheguem para dentro da comunidade. Assim, irmãos, de fato, Deus é glorificado. Ponto. Assim a igreja cresce. Gosto de brincar certamente com muitas pessoas quando digo que nós não temos campanhas, não seguimos nenhum método de crescimento, e eu sei que às vezes algumas coisas não estão erradas nesses conceitos. Fazemos apenas o simples. E o que podemos afirmar? O que podemos avaliar desse trabalho de organização? Devemos julgar os frutos, e eles nos dizem, apesar dos poucos anos, que eles são provas de que Deus tem nos abençoado e de que estamos no caminho correto. A organização estrutural não está gerando burocracia, religiosidade, dificuldade de acesso ou até perda de comunhão. Pelo contrário, está elevando a importância do Evangelho e nos ajudando a adorar melhor o Senhor que nós professamos. Concluindo, irmãos, ocupe o seu pastor com o que lhe é devido, sabendo que Deus dotou você, meu irmão e minha irmã, de inteligência, condições racionais para muitas vezes resolver seus próprios dilemas pessoalmente, de forma individual, por exemplo. Você tem uma mente preciosa que recebe a revelação da palavra de Deus para que haja guia na sua vida. Coletivamente, meus irmãos, a maioria de nós deve ter um pastor dentro da família, e não estou me referindo a mim, mas aos homens. Eles são responsáveis espirituais dentro da sua casa, devem cuidar das mulheres e dos filhos. O pastor não precisa saber em qual colégio você vai matricular o seu filho. Tem gente que tem medo até de amarrar o cadastro sem pedir a permissão para o pastor, não é verdade? Um absurdo, irmãos. Nós devemos ocupar o pastor com o que lhe é necessário. Me entenda bem,
eu estou 100% disponível para os irmãos, quero cuidar de vocês, quero pastoreá-los segundo o que Deus me incumbe de responsabilidade. Preciso ter zelo, preciso orar, preciso pregar para vocês, aconselhar cada um. Mas para que isso ocorra, irmãos, eu preciso de tempo. Mais do que tudo, nós precisamos de comunhão com Deus primeiro. Infelizmente, a estatística joga contra nós nesse jogo. Aproximadamente 3 minutos diários é o tempo em que pastores oram ao Senhor. Que coisa terrível, não é verdade? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, especialmente de mim, dentro dessa comunidade, para que a minha comunhão com Deus seja verdadeira, seja prioridade, não por ambição egoísta, mas para que os irmãos conheçam a Cristo, não de uma boca hipócrita, não de alguém que não segue os seus ensinamentos, mas de um mendigo, crente no Evangelho, comunicando a mensagem da salvação para outros mendigos, carentes também. O que falar então do preparo dos sermões? São tão poucos pastores que pregam expositivamente, que se preocupam na organização semanal de textos. Pessoal, acreditem, isso faz diferença. A palavra de Deus precisa ser pregada, e tempo para orar e para preparar sermão potencializa o trabalho de um pastor e melhora a saúde espiritual da igreja. Um exemplo notável é do pastor Timothy Keller, que era um jovem pastoreando uma comunidade rural na sua juventude. Ele fazia de tudo naquela igreja, irmãos, desde abrir a fechar o prédio, se envolvia com todos os departamentos, e sobrava um pouquíssimo de tempo para que ele escolhesse um texto, determinasse a sua mensagem, e escrevesse e pudesse compartilhar com os irmãos. Não estou dizendo que o irmão é infiel, muito menos que o seu trabalho é infrutífero, porque ele fez alguma coisa errada. O crescimento da igreja compete ao Senhor. Mas veja, queridos, depois de algum tempo, essa igreja não cresceu. No auge do seu ministério, ele foi para Nova York, em Manhattan, onde fundou uma igreja do zero, e lá chegou com um grupo de pessoas que o ajudavam em diversas áreas, colocando exercício em suas vocações para a glória de Deus. Isso fez, irmãos, que ele se concentrasse mais em oração pessoal e no preparo dos seus sermões, com aproximadamente 16 horas para trabalhar nisso. E a diferença é gritante, no tempo e no resultado. Deus abençoou aquele trabalho, e o que temos hoje é uma das igrejas mais saudáveis naquela cidade. Claro, não é por causa do seu desempenho, mas é por causa da graça de Deus, que nos revelou como deve ser feito, e isso colocado em prática na assistência do Espírito, dá certo para o louvor da sua glória. Deus é louvado, Deus é adorado na organização institucional da comunidade, porque organização é algo importante para nós, dentro da igreja, mas também fora, irmãos. Talvez isso se aplique a você no ministério que Deus lhe deu. Quem sabe você não é um pastor, não precisa preparar sermões, ainda assim, você precisa ser um pregador do Evangelho, você precisa orar para ter comunhão com Deus, precisa de tempo com o Senhor, para estudar, para conhecer, para proclamar, para testemunhar de Deus ao seu redor. Talvez no seu trabalho ou na sua família você esteja se sentindo sobrecarregado, porque suas tarefas são demais, e por orgulho próprio, ou até exigência dos outros, você se recusa a compartilhar responsabilidades. Você sabe do que eu estou falando, e também conhece o resultado de sobrecarga, a semelhança dos apóstolos, as consequências terríveis de trabalhos mal feitos. Percamos o orgulho, irmãos,
Confiemos, deleguemos às pessoas atribuições. Afinal de contas, ninguém faz nada sozinho. Nós não servimos a Deus individualmente. Não. Nós somos uma igreja. Nós compartilhamos fardos, a começar da nossa própria casa. O cristão é alguém que diz: eu preciso de ajuda. Primeiramente, preciso de ajuda, segundo ao texto, para os meus trabalhos, para os meus exercícios, mas preciso entender que os meus trabalhos, dentro e fora da igreja, nunca atingirão a perfeição. Pelo contrário, eu sou falho, sou fraco, eu sou frágil, eu peco nos meus exercícios, eu não consigo agradar a Deus com tudo o que eu faço. Sou um pecador que precisa de ajuda. Louvamos a Deus também, irmãos, porque o Evangelho de Deus é a ajuda que nós precisamos, é tudo o que nós temos. Nós não podemos chegar a Deus em perfeição com o nosso trabalho, mas Cristo nos leva à eternidade com o seu trabalho perfeito na cruz do Calvário. Nós cremos no Evangelho, o período pascal nos ensina tudo isso. Essa morte foi aceita por Deus. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, em glória subiu aos céus, estando sentado à destra de Deus. Por sua graça, no livro de Atos, continuando a fazer e a ensinar por nosso meio. Lembre-se que essa é a mensagem do capítulo 1. Os atos não são dos apóstolos. Os atos, irmãos, até não são do Espírito Santo exclusivamente. São os atos de Cristo, através da igreja, no poder do Espírito Santo. Que creiamos no Evangelho para a salvação, e que tenhamos o Evangelho dentro do nosso coração, para desempenharmos as nossas atividades para a glória do Senhor. Nós devemos ser organizados, porque nosso Deus é um Deus de organização. Há estrutura institucional, e se me permitem até uma linhagem poética, irmãos, dentro do ser de Deus existe instituição, uma organização clara. Embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo tenham a mesma dignidade, e seus papéis sejam iguais em honraria, a Trindade também é econômica, ou seja, ela existe em estrutura de liderança num plano eterno, o plano eterno da redenção. O Filho obedece ao Pai, e como igreja, nós devemos espelhar essa ideia. Presbíteros, diáconos, membros gerais têm a mesma dignidade, mas com funções hierárquicas diferentes. Os líderes instituídos por Deus, assim o são, para o bom andamento da igreja, para o espalhar do santo evangelho de Cristo e para o crescimento do povo do Senhor nesse mundo. É isso que nós cremos, essa é a mensagem, e que Deus nos abençoe a todos nós. Vamos fazer uma oração, irmãos, preparando o nosso coração para responder a Deus com essa mensagem que foi proclamada. Oremos ao Senhor. Deus amado, nós te temos como a coisa mais preciosa da nossa vida, porque somos uma bagunça, Senhor. Nosso coração é totalmente desorganizado, cheio de ídolos terríveis, que por vezes nos fazem perder bens preciosos. Primeiro, amor, generosidade, testemunho, ousadia na pregação do Evangelho. Quem sabe, ó Pai, essa é nossa realidade hoje, e precisamos do Teu toque. Te pedimos encarecidamente, Senhor, tem piedade de nós, alcança-nos, renova-nos com a Tua graça, organiza a nossa bagunça interior, com o Teu Evangelho da ordem, da graça institucional, transformando, ó Pai, a nossa bagunça
em algo organizado para te servir, para te amar e para que assim, ó Deus, o teu nome seja glorificado. Te oramos gratos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Cantemos ao Senhor, queridos. Tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Encerremos agora, meus irmãos, com a última oração, colocando tudo isso diante de Deus, o que nós fizemos, o que cantamos, o que ouvimos, confiando nele, na aplicação de tudo
que Deus quer para essa semana. Oremos a Ele agora, de forma final. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Te agradecemos pelo culto que nós te prestamos, não porque Ele é perfeito, somos cheios de falhas, bagunçados, mas porque o Senhor é perfeito e em Cristo, ó Deus, esse culto sobe como um aroma suave. O Senhor é bendito, o Senhor é adorado no nosso meio. Te louvamos, ó Pai, pelas músicas, pelas ofertas, pelas confissões de pecado. Te oramos, ó Deus, também em agradecimento pelas orações, pela pregação da palavra. Te pedimos, ó Deus, que tudo isso seja para a honra do Teu nome, não para engrandecimento da nossa vida. Agora te pedimos por nossa comunidade. Ó Deus, estende a Tua misericórdia para os nossos irmãos Micael e Anderson Cruz, que sofreram acidentes, ó Pai, recentemente. Inclusive, ó Deus, em cama de hospital, esperando por cirurgia. Dá a Tua graça para eles em plena recuperação, que em breve possam estar juntos conosco na igreja, Pai, para que possamos Te cultuar alegremente em comunidade. Agora, que possamos meditar durante o restante desse dia em família, juntando, ó Pai, o que foi pregado e conversando uns com os outros para edificação mútua da forma que é possível. Nos despede em paz e que possamos, em nome de Jesus, ser Tuas testemunhas durante essa semana com tudo que nós ouvimos. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos, que possamos estar de volta aqui na próxima semana. Até mais.